Estamos aqui todos juntos, falando o seu nome. Com o Pai Nosso, vamos começar a nossa noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Seu reino, o poder e a glória para todos sempre. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. Foi um pouco difícil chegar até aqui, porque o trânsito da Baixada para cá está meio complicado, né? Saímos cedo de casa, mas mesmo assim tivemos que chegar em cima da hora. Mas tudo com emoção é mais gostoso, né? Então vamos nos emocionar esta noite. Bom, gente, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, né? À luz da doutrina espírita e do nosso Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos. E é um processo que nós deveríamos nos preocupar sempre, né? Não estando agora no corpo, reencarnados, numa condição equilibrada, mas nós deveríamos nos preocupar a próxima oportunidade que nós teremos. Apesar de todas as nossas dificuldades dessa experiência, nós ainda temos um pouquinho de alegria de estarmos aqui para poder desenvolver o nosso espírito. Então é nessa condição, nesse teor que nós vamos tentar estudar ou conversar um pouquinho sobre a reencarnação, como funciona o processo, o que os espíritos nos falam, enfim, o que é que nós estamos fazendo aqui. Para a gente iniciar, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 7. Tá ruim? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados, e assim vai. Então o capítulo 7 diz o seguinte, ou melhor, no item 7 do capítulo 5, para que nós possamos ter uma ideia do que nós iremos falar esta noite. Os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Bom, para começar a nossa conversa, o livro O Evangelho nos fala que o que nós fizermos sofrer os outros, nós iremos ter a recompensa. Quando nós fazemos o bem, nós somos recompensados. Quando nós fazemos o mal, nós também seremos recompensados. Então, é a lei da ação e reação, como todos nós entendemos. Então, este processo reencarnatório nos traz a condição, a possibilidade de que, em primeiro lugar, resgatarmos aquilo que nós estamos devendo com o nosso passado atribulado. Porque o nosso passado, na realidade, ele não foi muito bom, não. Por que nós falamos isso? Porque nós estamos na Terra. E a Terra é um local de prova e expiação, de sofrimento. A Terra é um hospital gigante,
aonde só encarnam os doentes. Mas, como Jesus é tão misericordioso e nos proporcionou este hospital, o nosso planeta, para que nós pudéssemos retornar ao corpo para resgatarmos aquilo que nós nos comprometemos no passado. Então, na realidade, todo esse comprometimento, nós temos uma ideia do que foi. Por quê? Pelas nossas tendências inferiores. Então, nós temos prova e expiação. O que seria a prova? Na realidade, a prova seria como se nós estivéssemos numa escola para sermos graduados. E para que essa graduação se faça, sem dúvida nenhuma, nós precisaríamos estudar, desenvolver em nós o conhecimento para podermos passar para outro patamar, na realidade evolutiva, na nossa escola. As provas são as mesmas coisas, só que de uma maneira diferente. Porque, como nós falamos, aqui é um hospital. Então, nos são oferecidos, por nossa própria vontade, as consequências das falcatruas, das malcriações que nós fizemos em outras encarnações. Só que nós já somos espíritos espertos, somos espíritos inteligentes, já com um pouquinho de graduação espiritual, principalmente os espíritas. Os espíritas são graduados quase que como se tivesse feito uma faculdade espiritual, não é verdade? Porque nós temos muito poucas dívidas a serem resgatadas. Seria bom se fosse assim, né? Deus é tão misericordioso que nos ofereceu a doutrina dos espíritos para quê? Para que nós pudéssemos entender e sofrer com alegria. E eu não estou ficando doido não, sofrer com alegria, agradecendo a Deus pelo nosso sofrimento. E esse agradecimento a gente podia amenizar as nossas dores com o trabalho, né? Com o trabalho na caridade, caritativo, com o trabalho nosso profissional, mas trabalhando junto com a nossa profissão, com amor, em qualquer outro lugar. Então, se nós desenvolvermos o amor em nós, cada dia mais, a cada dia crescendo esse sentimento tão bom, que nos traz tantas vantagens, nós iríamos ter as nossas dores, os nossos sofrimentos um pouco mais amenizados. Então vamos falar em reencarnações, os tipos de reencarnações. Nós vamos citar aqui alguns tipos para que nós possamos entender mais ou menos como funciona a coisa reencarnatória, né? Porque às vezes, mesmo nós sendo espíritas e tendo um conhecimento por intermédio da nossa literatura tão vasta, nós ainda temos algumas dúvidas se existe vida após a morte, né? Tem muita gente que duvida, será que eu vou encontrar meu pai, minha mãe, meu tio, meu filho, minha irmã, etc, etc. Nós temos essas dúvidas, né? Com certeza nós encontraremos. Alguns com muito mais facilidade e rapidez, outros com um pouco menos de facilidade e outros com muita dificuldade. Basta-nos entender o que é que nós estamos fazendo aqui em benefício desta nossa produtividade espiritual. Bom, vamos lá. A primeira da nossa lista aqui, encarnação. São aqueles espíritos recém-saídos da animalidade. Eu vou explicar muito rapidamente as partes pelas quais o espírito passa até chegar no setor, ou melhor, na condição hominal, aquilo que nós somos, né? Então nós passamos por várias fases para a construção desta maravilha que Deus criou, que é o nosso espírito. Agora a nossa alma, mas aqueles que já foram são espíritos que já estão com o processo já, vamos dizer assim,
faceados do processo evolutivo, né? Já são inteligentes. Então, esses espíritos que saíram há muito pouco tempo da animalidade, esses espíritos nascem em grupos. Interessante, né? Por quê? Porque eles são ignorantes. Eles não são como nós, que nós já estamos numa carreira de reencarnações sucessivas, às quais nós já adquirimos a consciência espiritual e a inteligência um pouco mais graduada. Nós somos assim, né? Se alguém me dá um fósforo e uma caixa com aquela, vamos dizer, aquela lixazinha para acender, nós vamos pegar o fósforo e acender ali. Por quê? Porque nós já sabemos que aquilo é para acender, para dar o atrito e o fogo acontecer. Tem espíritos reencarnados na Terra que ainda não conhecem este tipo de materialização do fogo. Então, espíritos ignorantes ainda, que vivem nas florestas, como os silvícolas, os índios. Eles agora, lógico, têm uma tecnologia um pouco mais avançada, porque já tem celular, tem internet, etc. Mas anteriormente, esses espíritos eram aqueles espíritos um pouco mais ignorantes do que nós. Mas o processo acontece. Vamos desencarnar, vamos retornar e assim sucessivamente. Bom, o segundo item do processo evolutivo são espíritos que já estão se adaptando no fator nominal, no que nós somos, né? No corpo físico de uma pessoa, ou homem ou uma mulher. Então eles já estão adaptados, né? Esses são, vamos dizer assim, eles já estão adaptados, mas ainda não têm a capacidade intelectiva de produzir como nós já produzimos alguma coisa, né? Pela inteligência. Agora vamos falar dos que nós vamos dar um pouco mais de exemplo. Reencarnações de espíritos já comprometidos com a lei. Aí eu vou falar para vocês o seguinte: conforme eu vou falando, vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer uma reflexão em qual grupo que nós estamos incluídos. Tá bom? Então vamos lá. Olha, temos certeza absoluta que nós espíritas já estamos num grupo bem superior, né? Bem superior, porque nós já acreditamos no processo reencarnatório e no processo evolutivo, não acreditamos. Então nós já temos um pouquinho mais de entendimento. Então vamos lá. Reencarnações de espíritos já comprometidos com a lei. Qual é essa lei? Não é a lei dos homens, não. Porque a lei dos homens é muito fácil a gente burlar. Agora, a lei de Deus, não. A lei de Deus, não, é impossível nós burlarmos esta lei. Porque esta lei está consistente no nosso mecanismo espiritual, na nossa mente. Ela já está gravada conosco, a lei de Deus. Então nós sabemos que se a gente fizer mal a alguma pessoa, a algum animal, a alguma árvore, ou alguma coisa que vai prejudicar algo ou alguém, nós já estamos infringindo na lei de Deus, nesta lei que eles falam aqui. Então, na realidade, todos aqueles que são comprometidos com a lei, que já erraram muito e renasceram com o livre-arbítrio restrito, porque esse povo que já errou muito, que não tem jeito, né? Então eles retornam, mas eles retornam numa condição deficitária do seu organismo. Aquelas pessoas que são difíceis de compreender, né? Aquelas pessoas que são difíceis de lidar, e assim vai. Por quê? Porque o processo vamos dizer, de outras vidas os fizeram assim pelo endurecimento do sentimento deles. Então, essas pessoas endurecidas, que não compreendem ainda a lei de Deus, que não aceitam ter aquela criatura que convive conosco
que precisa ser amada como nós gostaríamos de ser. Então essas pessoas são endurecidas. Então elas precisam de determinados processos para que sejam lapidados esses espíritos. E às vezes são processos dificílimos, né? São processos mas é vagaroso, porque nós somos espíritos imortais. Então o universo é a nossa praia. Iremos nascer, viver, morrer e renascer ainda, como diz Kardec, e muitas vezes, até quando se fizerem necessário, de que nós não precisaremos mais reencarnar. Tem as reencarnações compulsórias. Essa é dolorida. O que significa uma reencarnação compulsória? São aqueles espíritos totalmente comprometidos com o mal, e eles são obrigados, eles são injetados até em um corpo, para que essa reencarnação, este nascimento desses espíritos completamente cruéis, eles possam, por intermédio das suas deficiências físicas, morais, intelectuais, eles possam começar ao seu resgate de tudo aquilo que eles fizeram no passado. E eles vêm em corpos totalmente atrofiados, totalmente prejudicados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existiu na Segunda Guerra Mundial um homem chamado Benito Mussolini. Vocês já escutaram falar nele? O cara era, com licença da má palavra, o capeta. Ele fez muito mal a todos aqueles judeus da época, a todas aquelas pessoas que eles achavam que estavam estragando vamos dizer assim, a obra-prima que Hitler adorava, que era o ser humano branco e sem defeito nenhum. Então aqueles que não possuíam essas características, eles eram exterminados, e foram muitos, eu não sei nem quanto, foram milhões de criaturas que desencarnaram neste processo. Agora vocês imaginem toda essa quantidade de espíritos desencarnados por intermédio de uma violência desse porte. Eles não desencarnaram sorrindo, não. E eles continuaram no plano espiritual até que eles pudessem despertar, com ódio das pessoas que fizeram aquilo com ele. Então eu conheci o Benito Mussolini encarnado. Eu conheci o Benito Mussolini. Nós fazíamos muitas caravanas a Uberaba, nas casas espíritas as quais eu trabalhei, né? Uma era a Fraternidade e outra o Lar Espírita Cristão Elizabeth, em Santos. E nós fazíamos caravanas a Uberaba. Quando o Chico ainda estava no corpo, né? Quando a Antusa estava no corpo, e outros mais, que nós tivemos, o Tadeu, nós íamos visitar. E também íamos visitar o nosocômio que tinha pessoas, o nosocômio de lepra, de hanseníase. Era o hospital do Pênfico, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Onde a dona Aparecida, que nós conhecemos também, conversávamos muito com ela, porque ela sentava conosco, era uma pessoa muito simples, falava até palavrão. Uma alma muito pura, mas era uma alma dedicada à caridade. Ela tem uma história muito bonita. Se eu tivesse tempo, eu poderia até contar a história dela, que eu sei também. Mas vamos falar do tal outro lá. E nós estávamos sentados em uma roda conversando e entrou um rapaz muito forte, de cor negra, que ele não andava de frente, ele andava para trás. Ele andava para trás e nós servíamos uns cafezinhos nas xícaras e ele ia escondido, pegava o restinho dos cafés e ia tomando.
Então a Aparecida, quando via ele, começava a gritar: sai daqui, sai daqui. E ele, com medo dela, ele voltava de costas de novo. E ela falou para nós perguntávamos, o nome dele é José. Da onde esse José veio? Aí ela contou para a gente: olha, esse José, ele foi entregue aqui no hospital com 3 meses de idade. 3 meses. Com o corpo todo tomado da hanseníase. A hanseníase é uma doença que dá umas bolhas na pele, no corpo todo. E essas bolhas eclodem e viram feridas. E essas feridas, elas soltam um líquido, que é um negócio assim, muito, muito difícil de você olhar e entender. Mas são pessoas que estão lá internadas até hoje, muitos já se recuperaram, oriundas do processo inquisitivo. Quando os padres mandavam queimar os médiuns, né? Bom, e esse rapaz, ele foi entregue lá no hospital com 3 meses de idade, todo afetado com essa doença. Ela cuidou dele, ele se curou da doença e ficou morando lá. Ele desencarnou agora em 2021, 21 ou 22, eu não tenho muita certeza, mas ele desencarnou agora. E ele, aí nós perguntamos: e esse José, quem é esse José? Olha, não, e ele gritava muito, ele urrava à noite, urrava como se fosse um urso, gritava, vivia chorando, às vezes sorrindo. Então perguntava a dona Aparecida, vendo toda essa decorrência dele, foi perguntar ao Chico: Chico, tem um rapaz lá, o José e tal, explicou. Então, ele faz isso, por quê? Ah, minha filha, esse é a reencarnação de Benito Mussolini, aquele homem que foi a pessoa mais ingrata na face, uma das pessoas mais ingratas na face da Terra, e que prejudicou muita gente. Mas por que ele urra? Ele urra com medo da multidão que o persegue. A multidão de espíritos que ainda o perseguem. E por que ele toma cafezinho resto? Porque ele era, vamos dizer assim, uma pessoa muito rica e educada. Então, ele gostaria de tomar café, mas ninguém dá café para ele. Ele pega os restos. E por que ele chora? Ah, porque ele chora devido à lembrança que ele tem do mal que ele fez àquela população toda. E quando ele sorri, às vezes ele sorri. E aí, por que ele sorriu? Ah, ele lembra das pessoas que ele amava, da família, e as pessoas que ele fez o bem. Porque uma pessoa, por pior que seja, ela sempre tem um amorzinho guardado, ou alguns amores, principalmente na família. Então esse Benito Mussolini foi a primeira de 10 encarnações completamente debilitado. Então ele retorna em um corpo totalmente debilitado. Para quê? Para que alguns dos seus perseguidores olhem para aquele corpo e falem: não, esse cara aqui não é o Mussolini, não. Olha como é que ele está. Não, esse cara não faz mal a ninguém, cara. Eu acho que vocês me enganaram, eu vou embora, eu vou procurar em outro lugar. Então, alguns, dos perseguidores dele, daquelas pessoas às quais a dívida dele com elas, falavam que não era ir embora. E quando eles falavam assim: não é esse, não, vou procurar, não conseguiam procurar. Então eles eram, esses espíritos que estavam ainda perseguindo, eles eram esclarecidos e eram encaminhados. Uma multidão deles foi encaminhada, mas ele estava ali para se esconder, refletir o mal que ele fez à humanidade na época e também para descansar. Mas ele irá voltar em várias e várias. O Chico falou que eram 10 encarnações só daquele jeito. Aí vocês me perguntam assim: e o Rita? Cadê o Rita? Evaporou? Fez tanto mal e evaporou? Não. Ele está retido no planeta Plutão. Os espíritos que nos informam isso. O Chico também falava. No planeta Plutão,
como se tivesse encarcerado para refletir o mal que ele fez à humanidade. Para que depois de muitos e muitos séculos, ele possa retornar do corpo debilitado, como o nosso Mussolini, nosso não, deles, para que ele possa gradualmente se recuperar e chegar a uma condição equilibrada como nós, os espíritos. Olha que privilégio ser espírito. Nós já passamos por isso. Será? Então, gente, a condição da reencarnação desse tipo, ela é, no caso, uma encarnação muito difícil, muito difícil. Ele vai passar milênios se recuperando, aqueles que fizeram. Agora, eu fico imaginando, sabe? Depois eu vou falar de Jesus, agora eu vou falar dos antes de Jesus. Esse povo que tira dinheiro da saúde, que tira dinheiro da educação, que tira dinheiro da segurança nossa para benefício próprio e dos seus, eles também irão passar por isso. E quando vocês ouvirem no rádio, na televisão, esse tipo de assunto, vocês pensem assim: coitado dele, ele está usufruindo tão pouco, por tão pouco tempo, e vai sofrer muito mais. Porque quem faz o mal, recebe o mal. É a lei da ação e reação. Não tem de onde sair. É aquela lei que nós falamos, a lei de Deus. Ninguém engana Deus. Porque Deus, ele sabe pormenores nossos. E eu fico até com vergonha dos meus quando ele fala assim: olha, rapaz, cuidado, hein? Cuidado com essas tuas insinuações. Bom, nós já falamos dessa tristeza toda, né? Mas se faz necessário. Por quê? Porque se não fosse pela dor, pelo sofrimento, nós não conseguiríamos evoluir. Por isso que no capítulo 9 do Evangelho, no item 7, que titula-se A Paciência, os Espíritos falam assim: a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. É a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então Deus nos elege para termos a dor, porque Ele sabe que nós passaremos pela dor. Mas depois da dor se passar, quando a gente tomar as 4, 5 mil saltinhos, aí nós iremos para um progresso com um pouco mais de facilidade. Mas a dor se faz necessária. Puxaram na minha mão. Vocês não querem que eu fale sobre isso. O mais importante dos itens que eu escolhi é esse aqui: reencarnações de espíritos conscientes, que trazem no seu perispírito marcas de erros cometidos, erros esses de pequena monta, mas que precisam ser reparados. Eu acho que esses somos nós, os espíritos. Eu acho que é assim. Porque a gente não faz mal para ninguém, né? A não ser quando batem no nosso carro, ou quando a gente vê uma pessoa agredindo a outra, e assim vai. Mas é só de vez em quando, porque a gente vive orando, né? Nossa, acabamos de orar agora: Pai nosso que estais no céu. Então, nós somos esses tipos de espíritos. Acredito eu que eu seja esse, porque se eu for de outro, eu vou ter que passar um bom bocado ainda. Mas eu tenho fé em Deus, que Ele tem pena de mim, e me auxilie para que apareça muito mais palestras para me falar dele, porque aí eu vou deixando para trás a minha bagagem, né? E tal. E mais doentes no hospital ao qual eu trabalho, que eu possa atendê-los de uma forma caridosa e harmoniosa com o amor, né? Porque não é fácil mesmo. Mas vamos falar de nós, os espíritos conscientes. O primeiro passo que nós damos para nos desvencilhar de uma agressão que fizemos
é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos, já é um bom sinal. Porque a gente sabe que fez alguma coisa de errado. Mas aí depois desse arrependimento, a gente tem que pedir desculpa, perdão. Oh, então você me perdoa e tal. Então, isso aconteceu há pouco tempo, né? A minha sogra, isso é um caso que eu vou contar aqui, mas é para ficar aqui, não é para contar para ninguém, porque senão eu estou ferrado. A minha sogra ficou viúva, eu esqueci mas a minha esposa vai ver também, porque ela acompanha tudo. A minha sogra ficou viúva em dezembro. E eu, por gratidão, trouxe para morar comigo. Então, o que aconteceu? Ela veio morar conosco. Mas imagine uma pessoa que viveu 300 tempos junto com o marido, tendo a liberdade total e fazendo da casa dela o que queria. E isso foi cortado, podado assim de uma hora para outra. Então eu falei, a senhora vai morar comigo. Mas eu posso morar sozinha? Eu falei, não, a senhora não ouve direito, tem deficiência exaustiva, a sua idade já está bastante avançada e tal, nós nos preocupamos muito com a senhora, então a senhora ficando com a gente, a senhora vai ter tudo aqui como tinha lá, né? Então, ela aceitou, foi aceitando, mas sempre com aquele pensamento, né? De querer voltar para a casa dela. Então, agora até me fugiu do que eu iria falar, mas ela é uma pessoa assim, ela tem um gênio um pouquinho forte, né? Um pouquinho coisinha forte, né? Mas eu trato-a bem e ela também me trata bem. Eu considero ela como uma segunda mãe, né? Porque ela nos auxiliou muito, principalmente quando eu tive uma enfermidade grave, ela que cuidou dos meus filhos e etc. Mas nós estávamos falando de espíritos conscientes. Então a minha consciência para com ela é de gratidão. Porque eu não poderia, de forma nenhuma, deixá-la sozinha, pela condição que ela tem, 87 anos, ela é deficiente auditiva, ela se esquece muito fácil das coisas, ela se esquece até do alho quando está fritando para fazer o arroz, que ela vai lá, mas está um cheirinho de queimado, eu deixei o alho, aí vai lá então. Então, pela minha consciência de gratidão pelo que ela fez conosco, ela e o marido dela, meu sogro, então ela veio morar conosco numa condição de plenos poderes lá dentro da minha casa, né? Mas, mesmo assim, não é igual à casa dela. Então, a gente às vezes fica pensando, né? Porque quando eu vejo uma pessoa numa dificuldade muito grande, principalmente no hospital, quando a gente vai colaborar, né, auxiliar, dá um parozinho. Quem não sabe, eu sou voluntário da Santa Casa de Santos há 23 anos. Então a gente se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, perguntando para nós mesmos o que é que nós gostaríamos de receber. Então nós doamos aquilo que gostaríamos, principalmente o amor. O amor não pode faltar nas nossas doações, né? Então, vamos lá. Eu fiz um escopo aqui que é para mim não me esquecer de nada. Nós espíritas, nós temos uma condição já de entendimento de tudo isso que a nossa consciência permite nos lembrar. Então, tudo aquilo que nós fizermos perante ao nosso próximo, qualquer que seja ele, principalmente dentro do nosso próprio lar, nós vamos responder. Nós vamos ter o troco, a devolução daquilo que fizemos. Então imaginem, se nós fazemos o bem, nós vamos receber o bem. Agora, se nós fizermos o mal, qualquer tipo, se até um próprio pensamento errado, nós receberemos ele. Minha esposa fala muito assim: olha, você toma cuidado que a palavra tem força, e quando a mulher fala, tira o chapéu. E essas condições, as que nós sabemos, nós temos a responsabilidade de aplicá-las,
Porque nós espíritas, a nossa responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque nós sabemos que somos vigiados 24 horas. Se a gente falar para os nossos amigos que não conhecem nada, eles vão falar que é louco, nós estamos vigiados 24 horas nada. Nós somos vigiados 24 horas. Uma vez, para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma palestra lá no Guarujá. E aí, nessa palestra, eu fui testado a minha condição. Porque os espíritos, eles testam-nos sempre estão testando a nossa fidelidade com a doutrina. Nós, os espíritas. E os religiosos também. Porque os religiosos também são testados dos outros, de outras doutrinas e crenças, né? Mas eles não têm condição de entendimento de saber que o teste que está sendo feito são por aqueles que nós fazemos a sintonia mental. Que a nossa sintonia faz a nossa companhia. Se a nossa sintonia mental é boa, equilibrada, amorosa, fraterna, nós estaremos juntos com espíritos equilibrados, fraternos, amorosos e um pouco mais elevados do que nós, porque eles nos sustentam, como esses que estão aqui estão me sustentando na palavra. Eu pedi muito porque hoje eu saí da Santa Casa e eu saí bem derrubado, sabe? As minhas energias quase que todas ficaram lá, mas tudo bem. Então, nós entendemos assim, toda essa sintonia que nós fazemos, que nós somos vigiados, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, ou de mal ou de ruim. Se a gente percebeu que fizemos alguma coisa de mal com alguém, peça perdão, se arrependa e peça desculpas. Então, agora eu lembrei que eu ia falar da minha sogra, porque a minha sogra mora no meu coração, sabe? Apesar de todo mundo falar que sogra, aquela coisa, mas ela mora. Então aconteceu um momento meio estranho lá em casa, mãe e filha. E a filha tinha razão, a minha esposa, né? E eu no meio do tiroteio. Então eu falei, calma, vamos pensar e tal. Sumiu um objeto. E ela falou, não, mas eu sei que está com a fulana de tal, eu sei que está com ela. Não está com a senhora, não está. Aí eu, procurando equilibrar-me para, né, equalizar aquela situação. Aí eu falei, vamos procurar. Aí eu falei, e os espíritos? Vejam como os espíritos funcionam. E sopraram, falaram assim, olha, procura no lugar tal, sopraram mesmo, procura no lugar tal que está lá aquela coisa. E esse material, esse objeto, foi deixado pelo meu sogro, que era muita valia para eles, né? E deixava. Aí eu procurei no lugar tal, quando eu encontrei, eu olhei no lugar tal, eu falei para minha esposa, olha, me sopraram aí que o negócio está lá, será que está? Olha, será que está? Claro que está. Sopraram para mim. Aí eu fui lá e procurei, mas na hora que eu abri, está lá o envelope, quando eu puxei, está o nome e tal, e o objeto de valor que estava dentro. Aí eu falei, achei, olha os espíritos. Aí falei assim para ela, olha, está aqui, essa letra do seu marido, foi ele que colocou e guardou, para que a senhora possa guardá-lo também, e assim sucessivamente. Agora a senhora sabe que a senhora está errada, não é? A senhora culpou uma pessoa completamente inocente. Ah, eu sei e tal, mas não foi por mal. Eu falei, então a senhora peça desculpas para ela, né? Ah, não, desculpa, eu não vou pedir, não. Vou pedir desculpa, não. E não pediu, né? Mas, eu estou convivendo com uma pessoa que já está com a mente já um pouquinho enfraquecida. E ela falou que eu não vou pedir, não, mas ela queria pedir, mas o ego dela não deixou, e ficou por isso mesmo, continuou a coisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, quando percebemos que maltratamos alguém, principalmente na nossa família, nós precisamos analisar com a cabeça fria e pedir desculpas. Você me perdoa?
porque eu não fiz por mal, eu estava com a minha cabeça quente, vamos continuar a nossa amizade, etc e tal. Mas muita gente não deixa, o orgulho de muita gente não nos deixa fazer isso. Né? Pedir desculpa, ele errou, não. E não pede e acabou, né? E fica naquele trâmite. De pede, não pede, de olha, mas não olha, aí fica dentro da própria casa, um passa pelo outro, não se falam e tal, pronto. O que acontece? Nós falamos em sintonia, não falamos? E os espíritos que estão querendo derrubar a sintonia da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, eles aproveitam essas coisas. Não pede não, não pede não. Eles nos intuem a prática do mal. Vejam que é o processo que os espíritos atuam, como atuam conosco, mas pela nossa sintonia mental. Por isso que Jesus nos fala assim: orai e vigiai. Orai a Deus e a mim, que é Jesus. E vigiai os teus pensamentos, porque vigiando os teus pensamentos, você elimina vários tormentos da sua vida. Vários tormentos. Agora, se nós não vigiarmos o nosso pensamento e dermos ênfase neles, aqueles pensamentos intuídos, pronto, aí a guerra começou. E para terminar é ruim, viu? Mas esse é o processo reencarnatório. Nós estamos no corpo para diluirmos durante esta vida e algumas outras mais, todas essas peripécias, todos esses erros que nós cometemos. Nós espíritas são pouquinhos, mas os outros que não são espíritas ainda, já não têm assim tanta responsabilidade, porque não sabem. E tem muita gente que, eu trabalho com muita gente no hospital, então nem se fala. E eles vêm perguntar conosco sobre isso. Será, Toninho, que vive mesmo? A gente vai encontrar meu pai? Eu vou encontrar minha mãe? Eu falei, só depende de você, né? Só depende de você, da tua condição de elaborar a facilidade de ter este encontro. E qual é a colaboração? Trabalho na caridade, desenvolver em si o amor, né? Porque no Evangelho diz assim: se quando tu estiveres preparado, o trabalho vai te aparecer. E conhece-se o verdadeiro espírita cristão pela força que ele faz em se reformar, em se desvencilhar dos processos que estão o inferiorizando, botando ele para baixo. Então é isso. Então nós precisamos tomar, que nem meu pai falava, tomar tempo e prestar atenção nos ensinamentos que o Kardec nos trouxe, né? Tem muita gente que gosta de ler livros, romances. Nós precisamos estudar a doutrina, a codificação, os 5 livros primordiais, os primeiros, né? Para que nós possamos entender. E então é quase que alucinante quando você começa a se inteirar e estudar, você começa a aprender e a desvencilhar daqueles livros todas aquelas perguntas que você gostaria de que fossem respondidas, e ali está a resposta. Você deduz, porque o Espiritismo não é uma religião a qual você segue o que o pastor ou o padre fala. Não. O Espiritismo é você ouvir as palavras proferidas e desvencilhá-las das tuas dúvidas. Pô, o cara falou aqui um negócio ontem, mas será que é verdade mesmo? Vou procurar onde? Eu acho que tem um livro bom, vou pedir uma informação de um livro. Aí vai lá, pega um livro, estuda, e esse livro já tem uma competência de dar a ele um pouco mais de informação. E é assim que nós evoluímos, né? Então, nós tínhamos muita coisa aqui para falar ainda, mas o tempo está passando muito rapidamente. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o aborto.
que faz parte do processo reencarnatório. Então, no Livro dos Espíritos tem um capítulo, capítulo 6º, 7º, que fala sobre a reencarnação, da volta dos espíritos à vida corporal. E a pergunta 344 é a seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Um amigo me perguntou: Toninho, já que tu conhece essas coisas de espiritismo aí, essas coisas aí do além e tal, me explica aí, como é que eu voltei para o meu corpo? Será que quando eu saí de dentro da minha mãe, eu estava esperando ali, aquele corpo veio, mergulhei no corpo, será que é isso? Aí eu falei para ele: não é assim que funciona. Aí expliquei para ele, até sugeri, estou sugerindo a todos aqui, que tentem ler do Missionários da Luz, um capítulo que se chama Reencarnação. É a reencarnação de Segismundo. É muito legal, viu? O inimigo do cara voltou filho dele. Mas, então os Espíritos falam assim, que a união começa na concepção. O marido e a esposa começam a namorar e tal, aí fazem a concepção, aquela junção, que nós conhecemos, que não precisa aqui de ser falado, e ali o espírito já está ligado. Mas antes disso, o espírito que reencarna, o reencarnante, ele vai conhecer o pai e a mãe. E aí pergunta para os dois, na maioria das vezes, se eles aceitam o novo como filho, para resgatar aquela coisinha mal criada que ele fez em outra vida. Aí os pais falam: não, eu aceito e tal. Aí ele já se posiciona numa condição tal e já se liga aquele feto que está sendo produzido no útero da sua mãe. E assim sucessivamente, conforme os 9 meses, ele vai também perdendo a consciência vagarosamente, até que o dia do parto ele esqueceu de tudo. Mas ele voltou com as tendências, e voltou com as dívidas, mas ele retorna ao corpo. Olha que legal. Ele se liga, primeiramente, quando conversa com aqueles que serão seus pais, aí a aceitação, e aí começa a ovulação do feto, e assim ele vai a cada dia ele vai se transformando, até que o dia do nascimento, do parto, o espírito já está junto, e ele já nasce gritando, Pra vocês terem uma ideia, ou melhor, se vocês tiverem a curiosidade, existe um livro chamado Deixe-me Viver. Ele fala muito sobre aborto nesse livro. E é muito legal, explica tudo isso, como é que funciona o processo e tal. Aí vocês me perguntam assim: e esses caras aí que tu falou, que são um capeta, que nem o Mussolini, Hitler e outros mais, como é que eles... Qual é o pai e a mãe doido que vai aceitar um cara desse, sabendo o que ele fez? Existe isso. Porque no plano espiritual, para dar possibilidade a um espírito se reformular, melhorar-se, existem casais de uma estrutura espiritual fantástica que os aceitam. Você lembra daquele menino que foi arrastado por um carro no Rio de Janeiro, 500 metros, o moleque ficou todo arrebentado, morreu. E depois ele deu uma mensagem, que ele falou o seguinte, que ele tinha prazer em arrastar as pessoas, principalmente os velhos, mulheres, etc., na biga dele, com aqueles cavalos velozes, no cascalho, e destroçava os corpos. E ele pediu a Deus encarecidamente, depois de muito, mas muito tempo nos umbrais da vida, e Maria de Nazaré permitiu que ele retornasse ao corpo e desencarnasse desse jeito para começar o resgate
de tudo aquilo que ele fez. Por isso que eu falo sempre, a justiça de Deus, ela é infinita, ela é uma coisa que não se muda. Ela é uma justiça mesmo. Você fez, você vai ter que responder, de uma forma ou de outra. Eu penso assim, se eu soubesse das minhas falcatruas, né? Eu tenho as minhas tendências, como todos nós temos, tendências inferiores. Quem não tem, né? Eu tenho a minha, tenho várias. E é difícil lutar contra elas. Uma que eu lutei e consegui foi o vício do cigarro. O vício do cigarro, eu lutei, deixava de fumar, voltava, deixava. Eu falei, quer saber? Eu vou parar, parei. 1982. Provavelmente, se me falhou a memória. Então, essa eu já acreditava. Mas vocês acreditam que até hoje, em 2024, eu ainda sonho que eu estou com o maço no bolso e vou fumar um cigarrinho. Eu falei, não, eu já deixei mesmo naquela época, vou fumar agora que não tem problema. E fumo um cigarrinho. Vejam como fica. As nossas deficiências ficam agarradas conosco. E é tão difícil de tirá-las, né? Somente orando mesmo, pedindo a Deus e trabalhando. E agora, com relação ao aborto, que nós estávamos falando, eu estava fazendo uma palestra lá em Vicente de Carvalho, no mês passado, e a maior parte da nossa plateia lá, o pessoal que estava nos ouvindo, era um pessoal menos favorecido, pessoal de rua, né? E um pouco bagunçado os caras, né? Os caras lá no Marili. Aí eu falei sobre esse tema, sobre o processo reencarnatório. Né? Que pena que o tempo está dando, a gente tinha tanta coisa para falar. Mas o menino lá me perguntou, mas tio, se a minha filha for estrupada, ela não tem o direito de abortar? Eu falei, pela lei dos homens tem. A vida do parturiente, o estupro e o encéfalo. Esses três, a justiça dos homens permite que o aborto seja feito. Inclusive, há pouco tempo, acho que em Santa Catarina, uma menina de 11 anos ficou grávida. Coitadinha, ficou grávida. E a mãe fez de tudo para que ela abortasse. Foi na justiça e a justiça permitiu. A menina sã de saúde, e ela deixou de favorecer um espírito que viria por intermédio dela. Então o menino me perguntou, e se a minha filha for estrupada? E eu falei assim, muito rapidamente, para ele entender mesmo na base. Falei assim, nós temos um processo de escolha. Se os nossos amigos espirituais falam assim para a gente, olha, Toninho, você vai ter a oportunidade, que está difícil voltar, mas eu arrumei uma oportunidade para ti. Lá no Guarujá, vai ter uma menina que vai ser estrupada hoje. Tu quer retornar naquele corpo? O que eu ia falar? Claro que eu quero voltar, eu tenho muita coisa para reaver. E aí ele falou, o senhor tem razão. Por quê? Porque ela foi estrupada, é uma violência. Mas a consequência desse estupro, a lei da ação e reação. Então a gente precisa se apegar na codificação kardeciana, porque ela nos explica tudo isso com uma clareza fantástica e uma importância muito grande para o nosso processo evolutivo acontecer, o entendimento. E quando alguém vier perguntar conosco, nós temos uma palavra para dizer a eles sobre tudo aquilo que já aprendemos. E tudo isso, esse processo, a nossa condição, como nós estamos e assim vai, nós deveríamos trocar o porquê por para que estamos encarnados, para que estamos sofrendo, para que eu sou assim, eu sou assado. Trocar o porquê e colocar para quê.
o porquê eles não respondem, mas para que eles respondem. No livro Céu e Inferno, tem um capítulo de justiça, que tem uma parte que chama Código Penal da Vida Futura. Leiam, para vocês entenderem tudo aquilo que foi falado aqui. Código Penal da Vida Futura. Tem 33 itens, questionamentos, e com respostas absolutas, com respostas claras e racionais, para que nós possamos entender por que nós estamos passando por isso. Que Deus os abençoe. Espero que essa nossa fala tenha sido produtiva para vocês. Eu ia perguntar, ia questionar vocês se tem algum questionamento, alguma coisa, mas o tempo urge. São 9 horas já quase. Então não dá, eu queria fazer esse processo de pergunta e resposta, né? Que é tão gostoso a gente responder quando a gente sabe, né? Quando a gente não sabe, eu dou meu telefone, vou saber e passo pelo WhatsApp. Mas que Deus nos abençoe, agradecendo sempre a esses espíritos que nos cercam aqui conosco, porque se não fossem eles, eu estava ferrado. Porque hoje eu cheguei aqui, assim, sabe quando você só vê cama na frente, cansado? Eu só estava vendo. Cheguei ali, passei daquela porta, acabou tudo. Até a dor no pescoço que eu estava sentindo, zero. Então eu agradeço a todos pela paciência e que possamos retornar para os nossos lares tranquilos e conscientes do que, para que nós estamos aqui nesta vida. E que assim seja. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito